Olá, sejam bem-vindos ao Desmistificando a Imigração. Eu sou a doutora Andréa Bauers, advogada de imigração, sócia do Andrade Law Firm. E hoje a gente vai falar sobre o EB5, como você pode conquistar o seu Green Card através de investimento e quais são as implicações tributárias que isso traz e como com um bom planejamento você pode, ao mesmo tempo, garantir o futuro dos seus filhos, dolarizar o seu patrimônio e ainda ter tudo isso organizado de uma forma que faça sentido tributariamente. Então, eu estou com a Mila e com a Carol. Muito obrigada por terem vindo, por terem aceitado os convites. E eu vou deixar elas se apresentarem. Mila, conta um pouquinho sobre você. Claro. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Mila Diolano, sou brasileira, mas já moro aqui nos Estados Unidos fazem quase 20 anos. Trabalho com o visto EB5, já fazem mais de 7 anos. 5 anos diretamente com centros regionais. E o que é o EB5? Vou explicar rapidinho. O EB5 é um programa federal, é um tipo de visto imigrante que dá direito ao Green Card através de um investimento em um fundo aprovado pela imigração. Assim, bem simplesmente. E quem é a EB5AN, que é o centro regional que eu trabalho? A EB5AN é um centro regional auditorado, autorizado e designado pela imigração para arrecadar fundos de investidores EB5 em diferentes projetos. Perfeito, obrigada. Carol, conta pra gente um pouquinho sobre você, o que você faz. Não, primeiro, obrigada, né, André, por estar aqui. Um convite tão especial de estar aqui, poder compartilhar tanta informação boa. Mas, como a André falou, sou a Carol Souza. Eu estou aqui para competir um pouquinho com ela há 40 anos já da minha vida. O dobro. E eu estou aqui ajudando realmente a comunidade, focando um pouco mais para ajudar nesse lado tributário, que existe muitas coisas que, mesmo quem atua na área, às vezes não sabe de tanta lei que é aqui nos Estados Unidos. E para o imigrante tem muita coisa. Então, assim, é um prazer estar aqui, poder compartilhar tudo isso para ajudar e contribuir nessa trajetória tão importante na vida desses imigrantes que estão vindo para cá. Obrigada. Então, no projeto EB5, a gente tem os projetos regionais e a gente tem o Direct Investment. No caso do Direct Investment, a pessoa vai investir 1,50 milhão no seu próprio empreendimento, mas às vezes a pessoa tem pressa, às vezes a pessoa não tem como, né, manejar esse empreendimento aqui, e aí a outra opção, por ser mais barato e mais simples, seria fazer esse investimento num Regional Center de 800 mil. Me conta como é que funcionam esses Regional Centers, porque uma das primeiras perguntas que me fazem quando eu apresento essa alternativa como uma alternativa, vamos dizer assim, mais rápida para o Green Card, pelo fato de que você realmente precisa fazer um investimento. O Green Card está current, então você consegue ter o benefício de pedir o Adjustment of Status imediatamente, mas é um valor, né, significativo. Então, esses 800 mil, quais são as garantias que essas pessoas vão ter esse retorno desse capital e se tem alguma valorização desse dinheiro nesse período e, geralmente, quanto tempo demora para ter esse retorno? Claro, acho que antes de a gente falar do retorno e de investimento, a gente tem que entender também os requisitos do programa. Né? O EB5 é o caminho VIP para a residência americana. Se você tem esse músculo financeiro para fazer um investimento de 800 mil dólares e você pode comprovar que esses fundos são de uma origem lícita, é o caminho mais rápido e mais fácil para você conseguir a residência americana. Tá? Com isso, você precisa cumprir os 2 requisitos, que é o investimento mínimo em projetos em áreas de alto desemprego, em projetos rurais ou em projetos de infraestrutura de 800 mil dólares, ou em projetos fora dessas 3 categorias é de 1,50 milhão. Né? Então, você precisa investir esse dinheiro em um fundo aprovado pela imigração, que é levantado por um centro regional designado como nós. Qual que é o segundo requisito? É que esse fundo gere um impacto econômico, ou seja, 10 empregos americanos a tempo completo por cada investidor dentro desse fundo. Tá? Com essa visão dos requisitos do programa é quando um investidor precisa procurar um projeto no qual aplicar o seu dinheiro. Né? Por exemplo, nós como centro regional somente patrocinamos projetos em áreas imobiliárias, ou seja, e que já estejam em construção. Por quê? Porque no tempo de construção é quando mais se gasta esse pressuposto EB5. É quando a gente nunca gasta menos na hora de construção, a gente sempre gasta mais, né? E os trabalhos EB5, como são trabalhos diretos, indiretos e induzidos, eles são contados através do gasto do pressuposto EB5 dentro desse projeto. Né? Então, sempre procure um projeto que já esteja em construção. Preferentemente na área imobiliária. Existem outros tipos de projetos também. Só tenham certeza que essa estratégia de saída é clara.
Tá? Cada tipo de fundo EB5, cada tipo de projeto EB5 tem um tempo de maturidade diferente. Para você receber o seu dinheiro de volta é contratual. Tá? Você está entrando nesse projeto como um prestamista ou acionista, né? Ou loan or equity. Geralmente, nós sempre buscamos o menor risco, né? E nessa menor risco na área migratória é projetos de empréstimo. Você tem essa prioridade na área de reembolso do seu dinheiro, ok? O EB5 não é para você ter um retorno alto, é para você ter o seu green card. Então, sempre procura essa segurança. Quais são os colaterais do meu projeto? Onde está localizado o meu projeto? E quem é o desenvolvedor? Não somente quem é o centro regional, mas quem é encarregado de levar esse projeto adiante. Né? Porque pode ser um projeto maravilhoso em 1, 2 anos, mas ele vai estar maravilhoso em 3 a 4 anos para eu receber meu dinheiro de volta? Né? Por exemplo, nós temos fundos que devolvem seu dinheiro em 3 a 4 anos. Concluindo a construção do projeto, o investidor recebe seu dinheiro de volta. Temos outros projetos em áreas rurais, que são áreas metropolitanas com menos de 20 mil habitantes, que você recebe seu dinheiro entre 4 a 6 anos. Né? O retorno anual varia, tá, Andréia? Varia entre 0,25%, 0,5%, 1% até 3%, dependendo do projeto e dependendo da estrutura. O EB5, por lei, tá, não pode existir nenhuma garantia física. Não tem nenhuma garantia 100% do retorno do seu capital. Tá? Então, como que o centro regional vai oferecer as garantias para o investidor? Através do colateral. Tá? Então, aí é outra camada de diligência que o investidor precisa saber. Se alguma coisa der errado, como eu vou receber meu dinheiro de volta? Né? Alguns projetos a gente tem o colateral, são o pledge, né? Esses de hipotecas ao redor do projeto, por exemplo. Outros projetos que a gente faz bastante com o Coulter, que é muito forte aqui na Flórida, é que ele também garante essa devolução do capital através da empresa matriz, diversificando o risco de cada projeto. Né? Então, realmente é fazer uma análise, não só que lindo, tudo deu certo, mas e se dar errado? Né? O que vai garantir que em 3 a 4 anos eu receba o meu dinheiro de volta? E como vocês, como centro regional, escolhem esses projetos, né? Eu acho que isso é importante entender, porque vocês não são os únicos prestadores de serviço nesse sentido, né? Existem vários outros, e a gente escuta histórias de terror também no EB5, né? Eu atendi uma pessoa, acho que tem umas duas recentemente, falando que, assim, que na cabeça deles, eles já entenderam que eles deram 800 mil para poder receber o green card, porque deu problema no projeto. Eles conseguiram preencher o requisito dos 10 empregos, conseguiram preencher o requisito de que injetaram o dinheiro, mas não estavam na fase de conseguir esse dinheiro de volta. Né? Então, assim, o que é diferente na empresa que você trabalha, que dá um pouco mais, né, de suporte, de segurança desse valor investido? Então, vamos voltar um pouquinho para a fase do EB5, né? Quando você aplica para o EB5, o EB5 é um visto como casamento. Primeiro, o green card que você recebe é condicional, por 2 anos, né? Então, no EB5, quando você faz um investimento em um projeto, por 2 anos é condicional que o seu dinheiro esteja no projeto e que gere os empregos. Depois de 2 anos, é um novo formulário. A gente sabe que o americano adora formulário. Adora formulário para tudo. Que é a remoção dessas condições. Né? A partir desse momento, você já não tem mais nenhuma ligação com o EB5 enquanto é imigração. Já tem o seu green card permanente. Aí, fica a devolução do seu dinheiro. O governo americano não está nem aí se você recebe seu dinheiro de volta ou não. Qual é a preocupação dele? A geração de empregos e o impacto econômico. Tá? Agora, as histórias de terror geralmente acontecem quando o investidor EB5 investiu em um projeto que não estava em construção, ok? Não fizeram a diligência da demanda desse tipo de projeto no local, né, que eles estão procurando investir, e é realmente não conhecer quem é o desenvolvedor, a experiência deles como desenvolvedores, como construtores, fora do EB5. Né? E quantos EB5 essa construtora já levantou de fundos no passado. Então, sempre essa diligência da trajetória do desenvolvedor e do centro regional é muito importante. Nós fazemos essa diligência antes. Nós não somos a construtora. O que dá também um pouco mais de confiança, porque antes de nós apresentarmos os projetos aos nossos investidores, nós já fizemos essa diligência. Quem é o desenvolvedor? Quais são os colaterais, quais são as garantias que são permitidas pelo programa e como nós podemos oferecê-las aos clientes é muito importante. Ana, até porque é a reputação de vocês, claro. Né? Então, assim, o business de vocês é fazer esse levantamento de recursos. Então, vamos dizer assim, claro que a pessoa que está investindo quer, né, saber
precedente, o que acontece, mas assim, é a sua reputação, é o seu negócio. Então, você não vai trazer qualquer projeto para dentro, porque você sabe, né, que isso, na verdade, esse tipo de informação, ela se espalha rapidamente. Agora, uma segunda pergunta que sempre me fazem e que é o que muitas vezes trava o investidor, nesse caso, vamos dizer, o brasileiro, é que você tem a questão fiscal, né? No primeiro dia que você recebe o Green Card, você já se torna residente fiscal nos Estados Unidos, com a carga tributária dos Estados Unidos, e aí você tem que declarar o dinheiro do mundo todo, que você recebe no mundo todo, aqui nos Estados Unidos. É assim mesmo? Como é que funciona essa questão de receber meu Green Card, ou até mesmo, né, a gente estava conversando aqui antes de começar, em que momento eu me torno um residente fiscal americano e posso fazer, o que eu posso fazer para reduzir legalmente, claramente, essa carga tributária e em que momento isso precisa ser feito? Perfeito. É uma pergunta, é longa a resposta. Estamos aqui para aprender. Vamos lá. Primeiro, uma dúvida que eu tenho da B5. Você consegue aplicar só como uma pessoa física, não como uma empresa, Exatamente, uma pessoa física. Então, isso pode clarificar isso, porque faz muita diferença no lado tributário isso, tá? Mas voltando agora à sua pergunta de quando você vira residente fiscal, vamos começar então da base, tá? Porque tem dois lados. Tem o imigrante que está aqui, talvez, com visto de turista e vai fazer uma mudança de status e vai aplicar para o visto. Ele tem uma categoria diferente daquele que está no Brasil. Tá? Então, a explicação para dois é diferente. Quem está no Brasil, eu sempre falo, começa o planejamento tributário antes. Antes, quando você pensou em aplicar para um visto, já é o certo você começar a fazer esse planejamento tributário. Por quê? Após estar aprovado para o Green Card, já está tarde. Deixa eu só te interromper aqui. E aí, talvez, quando você diz aprovado o Green Card no processo consular, é no momento que a pessoa recebe o visto lá no Brasil. Não é no momento que ela chega aqui e recebe o cartãozinho, não, né? Então, eu oriento antes de vir para cá. Entendi. Só que o problema é quando as pessoas recebem, elas já querem vir na próxima semana. Tá todo mundo excited. É porque quando é processo consular, na verdade, a gente não recebe o Green Card. A gente recebe aquele visto de residente permanente, que tem uma duração de 6 meses e que eu gosto sempre de usar termos, né, mais comuns para as pessoas entenderem, e que ele é ativado quando a gente entra aqui. Então, acho que isso até é uma coisa interessante, né, que eu nunca tinha parado para pensar, para ser bem honesta, é assim, em que momento você é residente permanente? É no momento que você recebe o visto, ou é no momento que você entra aqui? Entra. É no momento que entra. Que é quando você confirma que você quer ser um residente permanente. Ok. Por isso que aquele que está aqui já é diferente. Ah, entendi. Tá. Então, eu vou voltar e começar assim. Então, vamos lá. Aquele que está com um processo que vai receber um visto consular. Certo esse termo, né? Certo. Tá, o consular. Ele tem que fazer o planejamento antes de vir para os Estados Unidos. Porque ele recebeu isso e normalmente quem recebe fica super com uma felicidade que é vir em uma semana. Tem muitos casos assim já que a gente cuidou. E em uma semana não dá para fazer um planejamento tributário. Então, eu sempre oriento fazer 6 meses antes. Para você ver tudo que eles têm. Porque a partir do ponto que vira um residente fiscal americano, a renda mundial é tributada. Então, tem muitos planejamentos que a gente tem que fazer. Vai colocar numa holding, vai transferir, vai fazer uma relação dos bens que tem no exterior com o valor atual, porque isso é uma coisa que muito importante que a gente faz. Quando eles estão com muitos imóveis, quem pode investir são pessoas que têm um patrimônio um pouco mais alto, né? Então, as pessoas têm outros imóveis no Brasil, então a gente tem que ver o valor naquele momento, não no valor de compra. Então, a base a gente troca. Então, tributário, isso é muito importante. Isso não é uma coisa que a gente faz em uma semana. Então, eu sempre digo 6 meses de planejamento tributário, tá? Isso para quem está no Brasil vai fazer o processo consular. Quem já está aqui nos Estados Unidos e está fazendo, tem 2 riscos. Depende do visto que eles estão aguardando, tá? O que eles estão atual para aguardar o EB5. Esse depende de qual visto. E tem números que a gente pode falar aqui, eu não vou mencionar todos, mas eles podem ser já considerados um residente fiscal no momento que estão aqui, esperando o EB5, antes do EB5. Vamos, então, só falar de 2 que são os mais comuns, né? A pessoa que está como estudante e a pessoa que entra como turista e aí ou fica estendendo esse visto de turista ou, como o EB5 está current, ela entra com ajuste de status e fica aqui aguardando o resultado desse processo, que são os mais comuns. Vamos começar pelo estudante, o F1, tá? O F1, ele dá isenção de você declarar renda mundial aqui nos Estados Unidos até 5 anos. Depois de 5 anos, tem outros requisitos que tem que cumprir. Porém, tá? Quando você faz
bilhões de formulários que a gente preenche também no IRS. Um deles, a obrigação que tem que preencher, qualquer estudante tem que preencher, pergunta ali, você aplicou para alguma troca de status? Uau! Tá? Então, nesse questionário, você dizendo que sim, você corre o risco já de ser um residente fiscal americano, se a Receita Federal definir que sim. E tem outras perguntas nesse questionário, claro. Então, não é só porque o F1 te dá isenção, que quando você faz um pedido de troca de status ou está aplicando ponto de vista, que isso te deixa isento. Tá? O B1, B2 é o outro. Ele, a qualquer momento, ele pode já estar sendo um residente fiscal americano sem ser residente fiscal sem ser um residente permitido pela imigração aqui. Então, se tem aquela contagem dos dias, né, que, resumindo, são 183 dias, se você ultrapassou, você já é um residente fiscal, mesmo sem ter a aprovação migratória. Uau! E o que acontece, por exemplo, qual é uma possível consequência, né? Vamos supor, a pessoa veio como turista, entrou com o EB5, e aí eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco. O EB5 demorou um pouco para aprovar o Green Card. Demorou aí, sei lá, 1 ano e meio até a pessoa estar com o Green Card na mão. O que acontece? Ele nunca pagou imposto, nem sabia que precisava. Então, até o momento, isso, não sei se isso vai mudar, né? Porque acho que a imigração e a Receita Federal Americana vão começar a se comunicar, mas muitos não se comunicam. Então, tem um mito que, não, eles não sabem, não precisa declarar, eu nunca declarei, então não deu errado, se pode, mas não pode. O certo é você reverter, porque na imigração podem questionar, né, esse status. Se você pega um agente que está ali questionando, ele vai questionar por que você não declarou aquele imposto de renda. Eu fui numa entrevista de Green Card uma vez, que a pessoa estava como F1 já há algum tempo e ele perguntou, você ficou isento esse tempo todo, não foi? Eles questionaram. Essa questão do prazo, que é uma outra coisa muito atrativa no EB5 hoje em dia. Então, hoje, quando a gente tem um processo, um EB2NW, que o Visa Bulletin não está current, ele tem levado em 1 ano e meio, 2 anos, 3, 4, 5, até 6 para conseguir o Green Card. Hoje, mais ou menos, quanto é que está levando um processo de EB5 para ser aprovado, para a pessoa estar com esse Green Card na mão, assim, na experiência? Porque eu sei que tem diferença de onde é o projeto. Eu acho que é interessante a gente falar do tempo de aprovação, falar também dos perfis de investidores EB5, né? Indo um pouco com o planejamento tributário, que é muito importante. Muitas vezes que a gente vê hoje em dia o brasileiro procurando o EB5, é o brasileiro que já está aqui, mas é o filho do empresário. Né? Então, realmente, quando ele está naquele F1, ele não faz imposto de renda, mas ele não tem tanto dor de cabeça, porque quem vai ser o aplicante principal é ele. Tá? Mas mesmo assim, naquele ajuste de status, ele já não vai ser mais F1. Ele já vai estar em ajuste de status. Então, é sempre importante conversar ali com a Carol e ver como é que eu me organizo daqui para frente. E o outro mais comum que a gente vê são pessoas que fazem a decisão, vêm com um visto de turista ou de negócios, mas eles precisam esperar os 90 dias. Aí eu gostaria que você falasse, porque daí para fazer os 90 dias, aí eles podem fazer o EB5. Já são residentes fiscais, mas não são EB5. Mas tem que tomar em consideração essa espera. Então, esse são o perfil mais comum. São as pessoas que vêm, esperam os 90 dias e fazem o ajuste de status. São as pessoas que já estão aqui em F1, fazem o ajuste de status, mas não precisam esperar os 90 dias porque eles já estão aqui. Pode ser o ajuste de status imediato. E também a gente tem visto muitos brasileiros com o EB2, né? Que infelizmente o EB2 não foi aprovado, ou está no backlog que vai demorar muito para sair, o filho já vai fazer 21 anos. Outras ocasiões que também já estão aqui na espera e fazem o EB5 para agilizar o processo. Esses são os perfis mais comuns. Aí aqui é onde entra qual projeto? Qual é a minha prioridade? Porque tem os projetos urbanos e os projetos rurais. Desde a mudança da lei, eles são chamados de vistos reservados. Os projetos em áreas rurais, eles têm o processamento prioritário, ou seja, você recebe essa aprovação entre 9 a 12 meses. Tá? Eu tenho visto, tenho clientes com Green Card na mão, né? Assim, é nesse período. Então, realmente, a imigração tem cumprido com esse compromisso de priorizar os projetos em áreas rurais. Falo para os nossos clientes, não é onde estão as vacas, as árvores, que não tem nada. Tá? Projetos em áreas rurais são áreas metropolitanas com menos de 20 mil habitantes. E aqui nos Estados Unidos são todos condados, condados próximos de cidades grandes. Então, nós, como Centro Regional, escolhemos projetos estratégicos que se denominem rurais para agilizar o processo de imigração dos nossos clientes. Tá? Então, realmente, é esse o objetivo. Geralmente, o investidor que pede um projeto rural são aqueles investidores que estão fazendo o processo consular e tem aquela pressa na aprovação. Tá? Ou são investidores aqui que quer o Green Card na mão, quanto antes. Tá?
Mas a maioria dos investidores que estão aqui, eles optam pelo investimento urbano, ok? Porque o investimento urbano, geralmente, o capital volta mais rápido e eles também são projetos mais atrativos. Em áreas com fluxo de capital mais rápido, são em áreas bem reconhecidas. Por exemplo, nós temos projetos em Tampa, temos projetos em Boynton, temos projetos em Miami, são projetos urbanos em áreas de alto desemprego, se qualifica por $800 mil. Mas o Green Card não chega até 2 anos. Entendi. Okay? Por que isso não tem problema para o brasileiro que já está aqui nos Estados Unidos? Porque eles fazem o ajuste de status. Entendi. E você pode confirmar para a gente, né, que ajuste de status você tem todos os benefícios do Green Card esperando pelo Green Card. Exato. Então, realmente, são esses dois. Se eu estou com pressa de ter meu Green Card na mão, são os projetos rurais. Se eu estou aqui, estou feliz com o meu ajuste de status, ou eu estou até no Brasil e tenho muito patrimônio para me organizar, não tenho pressa, mas não quero perder a oportunidade de fazer o B5, fazem um urbano. Então, realmente é uma discussão de cada família de quanto tempo. Exato. Né? Mas dentro desse timeline, a gente precisa sempre conversar com você. Sempre. Gente, o contador está envolvido em tudo. Não tem nenhum timeline que ela me falou que eu não preciso me preocupar em pagar imposto aqui do dinheiro que eu ganho no mundo todo. Pois é, aqui eles adoram receber o imposto deles, né? O tio Sam, ele é estricto. Exato. Tendo isso em consideração, Carol, é claro que quando a pessoa vem de lá é mais simples, você faz esse planejamento. Pelo que eu estou ouvindo de vocês, o ideal realmente é assim, quando eu decidir que eu quero ficar nos Estados Unidos, depois eu falar com o meu advogado de imigração para ter certeza que eu mantenho o meu status imigratório, eu preciso falar com um contador para ter certeza que na Receita Federal está tudo ok, porque mesmo que não tenha essa conversa, se descobrir um dia, dá problema. Dá. Prescreve dívida fiscal? Ou é que nem imigração, que o que você fez na vida passada conta nessa também? Eles podem ir, assim, como é que é a lei tributária em relação a isso aqui, né? Eles podem votar até 3 anos, normalmente. Okay. 3 anos do dia que você fez o filing, que você entregou o imposto de renda, tá? Mas se eles desconfiarem de qualquer coisa, que pode ser ou fraudulent, ou pode ser qualquer coisa, estão desconfiados de qualquer coisa para ter ouvido errado, eles podem votar quantos anos eles desejarem. Uau! Ou seja, vidas passadas. Seja, eu recomendo ter tudo em dia, tá? Uma dúvida. Quando eles estão aqui com fez a mudança de status, né? Eles estão aqui permitidos ficar aqui. Eles ganham work permit social? Sim. Tá. Aí é só porque é uma questão técnica, mas que muitas pessoas se confundem. Mudança de status é quando você sai de um visto não imigrante, tipo turista, estudante, para um outro visto não imigrante. H1B, O1, todas as letrinhas, né, e números. Quando a gente está falando de ajuste de status, é quando a gente aplica o I-485, que é o pedido do Green Card propriamente dito. Quando a gente pede o I-485, a gente tem o direito também de solicitar uma autorização de viagem e uma autorização de trabalho temporária. Então, você vai receber um social e você vai estar autorizado a trabalhar. Eu acredito que a maioria das pessoas que tem bom senso, nem sempre são muitas, quando recebem um work permit, elas devem começar a desconfiar que elas têm que pagar imposto em algum lugar, né? Mas, assim, essa questão, né, desse período que ela está falando, vamos supor que a pessoa não trabalhou, a pessoa está com work permit ou não precisa trabalhar, ou está como estudante, ou passou 3 anos como turista antes de fazer qualquer movimentação. Como é que fica essa questão? Tem como resolver? Você pode fazer, tipo, imposto de renda retroativo? Como é que resolve? Pode e deve, né? Para você colocar tudo em dia. Sim, vão ter umas multas ali, mas é aquela coisa que vai dar a paz, né? Que você está correto. A razão que eu perguntei sobre isso é porque a gente tem muito esse comentário no escritório, tá? Quando a gente recebe os clientes, fala assim, mas eu não pedi meu work permit, mas meu social não chegou. Eu não pedi o social, tô sem. Isso não muda o fato que eles são residente fiscal, tá? E o que significa ser residente fiscal e qual é a alíquota? Se é que tem, assim, um padrão. Residente fiscal é aquele que passou, ou tem 2 formas. Ou você tem um visto ou um green card, ou a cidadania, obviamente, que você vira residente fiscal. Ou você está com um visto que ultrapassou o Substantial Presence Test, que é o teste dos dias, né? Vou até falar rapidinho aqui para confundir todo mundo. Quem gosta de matemática? O Substantial Presence Test, ele é um teste que você faz. Agora, por exemplo, nós estamos nos impostos de 2024. Em 2025, a gente faz de 24. Então, a gente pega o total
de dias de 2024, 1/3 dos dias de 2023 e 1/6 dos dias de 2022. Se esses dias totalizarem acima de 183 dias, você passa a ser um residente fiscal americano. Então, isso aí eu recomendo todo mundo fazer a verificação. E se passou, fale com o contador, porque ele vai te orientar. Sim, esse visto está isento, esse aqui você precisa declarar como residente fiscal. Vamos pedir uma isenção para você, que tem pessoas que ultrapassam e qualificam para não ser um residente fiscal americano. Mas tem um processo adequado para isso e uma análise por trás. Mas se passou, ele passa a um residente fiscal americano. E o residente fiscal americano, ele é tributado na renda mundial. Mas é isso que eu queria entender melhor como é que funciona. Sou uma mega empresária. E vamos falar de Brasil, porque a maioria das pessoas que estão aqui é do Brasil. Sou uma mega empresária no Brasil, ganho milhões lá. Me tornei uma residente fiscal aqui. Não tem um tratado de bitributação? Como é que funciona? É em cima do valor completo e é nos 27%? Tenta, assim, por cima, obviamente, que eu tenho certeza que tem mais 350 formulários e 477 detalhes. Mas só para as pessoas... Mas só para as pessoas terem uma noção, assim, do que a gente está falando. O residente fiscal, assim, é tudo mesmo? Como é, a aposentadoria vai no meio? Tá, é tudo. Resumindo, é tudo. Tá? Tudo. Nada está isento. Tá? A resposta correta é essa. O que muda muito é como tratar aquelas fontes. Tá? E existe a diferença entre a tributação de um país contra o outro. Tá? O Brasil e os Estados Unidos eles não têm tax treaty. Então, a gente não tem muito acordo que a gente consegue de isentar uma renda para ser tributada aqui nos Estados Unidos. Tá? Então, tudo é tributado. Agora, você consegue, por exemplo, se você já pagou essa renda no Brasil, ou isso para qualquer outro país, não vou falar do Brasil diretamente, você consegue reduzir aqui o que foi pago. Entendi. Aonde vem o problema? Esses empresários têm empresas que dão distribuição de lucro. Distribuição de lucro no Brasil, atualmente, apesar de ter uma lei que talvez mude, atualmente, agora, em 2025, ela não foi aprovada e ela não tributa a distribuição, onde aqui nos Estados Unidos tributa os dividendos. Então, aí o brasileiro normalmente fala, nossa, mas eu já paguei no Brasil. Mas, na verdade, ele, pessoa física, não pagou. Quem pagou foi a empresa. Onde aqui nos Estados Unidos, a maioria dos formatos de empresa não são tributados na empresa, são tributados na pessoa física. Então, dá esse conflito, esse choque. Então, sim, tem horas que esses empresários, eles tem que pagar de novo. E sim, você pode cair de 10% a 25% na tributação. Posso falar aqui. uma coisa que acho que isso é muito importante, porque ainda que não tenha esse tratado entre o Brasil e os Estados Unidos, tem mecanismos, né? E eu acho que também as pessoas não entendem, por exemplo, herança, a tributação de herança aqui no Brasil é diferente, que aqui nos Estados Unidos, ao invés de você deixar tudo na herança, você distribui através de um holdings, através de novas empresas. Trabalhar com um profissional na área tributária é essencial, não é igual no Brasil. Não tem o tratado? Não tem, mas existem mecanismos para mitigar essa tributação. E outra coisa bem interessante, unindo a questão tributária com a questão de imigração, é a estratégia, né, de ver quem vai ser o aplicante principal. Né? Porque para o empresário brasileiro, às vezes esse multimilionário fala, olha, a minha empresa está indo super bem no Brasil, acho que ser tributado nos Estados para mim nesse momento é dívida. Não tenho esse interesse, mas a minha esposa e os meus filhos querem morar nos Estados Unidos. Eles querem ir para a escola nos Estados Unidos. Então, essa é a estratégia que conversa com o advogado de imigração, faz a esposa a aplicante principal, os filhos dentro, todos os filhos menores de 21 anos entram dentro daquele investimento. E o marido continua, o empresário continua naquele visto temporário de negócios, indo e vindo, cuidando daqueles dias, daquela matemática, né? Sempre estando muito atento. E já quando que a gente fala também desse investimento por aposentadoria futura. O empresário fala, sabe o quê? Chega Brasil, ou já me organizei de uma maneira que a minha tributação está muito menos carregada do que seria se eu não tivesse feito esse planejamento. Aí a minha esposa me puxa. Né, dentro, sem a necessidade de um novo investimento. Isso ia ser justamente a minha próxima, né, pergunta no sentido. Então, sou, né, uma mega empresária, como é que eu consigo, tirando a parte, lógico, de um planejamento tributário de longo prazo, ter esses benefícios, que é justamente o que você trouxe, é você ver, saber quem vai ser o investidor, porque o fato do recurso estar saindo da pessoa que tem a preocupação tributária não significa que ela vai se tornar residente fiscal por ter emprestado dinheiro, né? Ela pode fazer uma doação para o filho ou para a esposa, como você falou, e a partir daí resolver pelo menos essa questão momentaneamente. Aí a minha pergunta é no sentido, nesse caso,
é que vem também a questão da estratégia de saber, assim, como é que está esse patrimônio no Brasil, né? Porque, por exemplo, vamos supor que a gente faça, e eu tenho clientes assim, né, que os pais não têm interesse em ter o green card, principalmente pela questão da residência fiscal, e estão passando para os filhos. Mas aí como é que fica a questão do filho se ele tem qualquer tipo de um planejamento sucessório no Brasil? A gente consegue resolver isso ou não vale a pena? Consegue. Então, assim, tudo com a estratégia e planejamento a gente consegue resolver, tá? Nunca vai ficar 100% sem a gente pagar imposto. Isso aí já, Sim. né? Mas é parte da vida, né? Mas isso aí tem como sim, tá? E eu já deixo aqui orientado que no Brasil agora vai mudar a lei em 2026. Não sei se vocês escutaram sobre isso já, da holding patrimonial. Vai mudar um pouquinho, então recomendo você falar com o consultor no Brasil sobre isso, mas quem quiser fazer esse planejamento e já deixar a distribuição numa holding patrimonial, você consegue atualmente no Brasil transferir tudo para essa holding numa base melhor, onde você não é tributado. E a partir de 2026 você vai ser tributado, que tem que ser o valor do ganho capital, uma coisa assim. Então, eu recomendo fazer isso. E já fazer essa divisão do patrimônio para não ter esse imposto de sucessão. Então, com tudo... É que sim, tem N casos. E tem muita coisa para falar. E cada caso é um caso. Então, é difícil eu falar sobre tudo. Mas cada caso é um caso e depende muito como cada um deseja fazer. Então, mas com esse planejamento, você consegue passar as cotas para não ser tributado, não ter essa distribuição. A gente consegue passar para uma outra holding, e fazer uma estratégia onde tem empresa nos Estados Unidos, tem empresa lá, e você consegue maneuver em volta disso para reduzir esses impostos. Falando um pouquinho sobre vocês como imigrantes, tá? E eu quero trazer um pouco isso para as pessoas, às vezes, entenderem que esses 800 mil, se você fizer a conta no longo prazo, mesmo que não tenha nenhum imposto em cima, nenhum retorno, né, desse capital, digamos, de... Como é o nome? EB5? Não... como é que chama? De rendimento. Mesmo que o rendimento seja mínimo desses 800 mil, se você fizer um excelente, né, planejamento tributário, se você for fazer essa conta no longo prazo, na verdade, você acaba que está economizando dinheiro ou, pelo menos, realmente fazendo investimento de futuro. Porque vocês estudaram faculdade aqui, fizeram faculdades aqui, imagino. Eu fiz. Sim. Então, existe uma diferença. Então, por exemplo, se você investe os 800 mil para seu filho poder fazer uma faculdade aqui, qual que é a diferença de pagamento numa universidade americana quando você é student, quando você é americano, você é residente permanente, quando que você é international student, A né? gente fala do in-state, né? De fato, esse é um dos benefícios mais procurados pelos pais, porque realmente, número um, não é só o custo da universidade, que é muito menor, mas também a acessibilidade a bolsas de estudos. Que para você ser elegível, né, que você possa ser selecionado para certos tipos de bolsa, você precisa ser residente americano. Não importa se você é a pessoa mais inteligente, mais atlética, mas se você não tiver uma residência, é muito mais difícil, a probabilidade é muito menor. Então, a gente sempre conversa com os pais, esse investimento é na educação dos filhos, e o seu retorno dos seus 800 mil dólares vai vir no dia a dia, né? Por quê? Só a matrícula dos jovens crianças, dos jovens adultos, assim, é 1/3 do preço que você paga como um estudante internacional. Aí você já está guardando ou recebendo o seu retorno de volta. E também, principalmente aqui na Flórida, existem programas maravilhosos se você é residente da Flórida, para pequenos programas que você pode ir investindo pouco a pouco cada ano, e você já cobre todos os custos do seu dorm, de onde você mora. A universidade é muito mais barata, as universidades estatais aqui são maravilhosas. E esse é bem interessante também do EB5. Quando você seleciona um projeto, André, você não precisa morar onde o projeto está. Isso te dá uma flexibilidade geográfica muito grande. Você pode morar onde você quiser, estudar onde você quiser, trabalhar onde você quiser. E isso também, estrategicamente, é sentar com a pessoa que está ajudando nessa planejamento tributário para ver qual é o melhor estado, onde estão as melhores universidades, onde eu vou comprar a minha casa para ir na melhor escola. As escolas públicas aqui são muito boas, dependendo da zona, da área geográfica. É muito importante. Então, aí você já vai recebendo seu capital de volta. Porque também tem a questão do, por exemplo, vamos fazer o exemplo do filho, né? Vamos trazer para o filho. Além dessa questão da redução da matrícula da escola, se essa pessoa quiser uma bolsa de estudos, ele, como indivíduo, começa a ter vantagens tributárias também, né? Porque não só você vai pagar mais barato a escola, mas se o seu filho tiver uma bolsa de
estudos, ele está pegando empréstimo com juros menor que tem uma dedução do imposto de renda dele no futuro, não é? Me explica um pouquinho sobre como é que funciona isso, Carol, para o jovem mesmo, que está chegando, conseguiu o green card, né? Às vezes até falar um pouquinho também que através desse jovem o pai começa a conseguir investir melhor aqui por causa de entrada de imóveis ou taxa de juros. Conta um pouquinho dessa parte do business através desse novo jovem, como é que esses 800 mil, na verdade, representam um investimento que no futuro ele vai ser amortizado e vai trazer muitos lucros, talvez não através do rendimento direto, mas das possibilidades que ter um filho ou uma pessoa de sua família com o green card aqui pode trazer para um grande investidor. Eu vou sair um pouquinho da área de Receita Federal, né? Tá. E falar um pouco da vida mesmo. Sim, o que eles isso, podem, é por isso que eu tô falando né? como O que eles imigrante. podem, muito, vai ser muito bom, porque assim, como ela falou, tem muita coisa que a gente consegue através de ser estudante. Sim, consegue mais. Os federal loans, que é os empréstimos do governo mesmo, qualquer um é aprovado. Então, você não precisa ter um histórico aqui para ser aprovado. Então, se você quer financiar o estudo daquele filho, e o juros é baixíssimo, acho que é 4,5%, é muito baixo de uma faculdade, e você já é aprovado. Então, se tiver esse desejo, e sim, os juros também é dedutível no imposto de renda, como você falou. Mas isso não cabe por aí. Vou falar um pouquinho dos property taxes, né? Porque quando você compra um imóvel aqui, tem o IPTU. Se você tem um certo imposto, chama homestead aqui. Se você aplicar para esse homestead, o seu imposto abaixa. Tem que ser a sua casa residencial, você tem que morar nela, só que você tem que ter o green card. Então, por exemplo, vamos pegar o IPTU da área de Dr. Phillips de Winter Garden, $10 mil, tá? Se você aplica o homestead, ele vai baixar para $2.500. $8 mil aí. Isso por ano. E sem dizer que ele vai segurar. Então, pode crescer, você investiu no bairro, ele vai crescer, eles te seguram ali, não cresce mais como se você não pegar o homestead. Então, uma pessoa que não está com residência aqui, só está com vacation home, ele perde esse benefício. Então, sim, então tem muitas coisas. Isso é uma das, né? O estudo, você pode aplicar para, como ela falou, do dorm. Eu acho super interessante isso, porque são coisas que o estrangeiro não tem, né? Aonde você mora, o estado que você mora aqui, só tem 11 estados que não têm impostos. Então, se você escolher um que você vai conseguir não ter o state tax, já baixou de novo o seu imposto. Né? E eu sempre falo, tudo com planejamento a gente consegue reduzir. O filho estando como residente aqui também, tem mais benefícios que a gente pode colocar. A gente pode colocar a renda dele no 401k. A gente pode fazer outras formas de planejamento tributário. Nossa, tem muita coisa. Mas, chegou ali o brilho dela. Eu fico super excited com isso. Mas tem um plano aqui que é HSA, que é uma conta de saúde. Você coloca dinheiro lá, também não é tributado. Então, tem muitas formas. Para as crianças também, se os filhos depois tiverem crianças, eles podem também fazer o college, o 529. E assim, abrir empreendimentos aqui também, onde vão ter benefícios. E tem SBA loans que eles podem aplicar para crescer o empreendimento deles. Tudo isso com o Green Card. Exato. Sem o Green Card, você não consegue nada disso. Muito obrigada pelo tempo de vocês. E aí, para encerrar, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês de imigrante, né? Melhores momentos, piores momentos. E uma dica, tanto para a pessoa, né, que está querendo o imigrante, o aspirante a imigrante, e uma dica sobre, né, a área de vocês. Bom, vou começar então. Pode começar. Eu vim para cá já depois da minha universidade, eu me formei no México, de fato, eu também falo espanhol. Tenho da minha Formou educação... em quê? Deixa eu ver, porque eu gosto Oi? de perguntar. Claro. A minha primeira universidade foi em Educação e Desenvolvimento. Então, eu fiz 2 anos em São Paulo, 2 anos e meio no México e voltei para o Brasil e estava fazendo meu mestrado em Administração de Empresas. Negócios internacionais, mas eu não falava inglês. E você no Brasil, você era de São Paulo, no Brasil? Sou curitibana. Tá. Okay. Mas estudei em São Paulo 2 anos, né? E aí, com isso, eu entrando na área da corporativa, eu precisava não só de espanhol, mas eu também queria ter o inglês, eu queria dominar os 3. Eu sempre gostei de espanhol, escolhi meu espanhol toda a minha vida. Eu falei, não, agora é tempo de inglês. Vim pra cá, eu estudei na PUC aí em Curitiba, vim pra cá pra aprender inglês, mas eu fui pra Miami. Só aperfeiçoei o meu espanhol. Gente, mas eu vim pra cá, aí eu fui na escola muito boa e tal, mas realmente aqui foi muito difícil pra mim acompanhar, pra que eu pudesse acompanhar o inglês. Acabei ganhando... Dica número 1. Se você quer aprender inglês nos Estados Unidos, você não vem pra Flórida. Essa foi uma lição que eu aprendi um pouco tarde, mas valeu a pena, né? Então, de fato, quando eu estava já decidida a voltar para o Brasil, eu falei, gente, eu não estou avançando aqui, vou voltar para o Brasil, terminar a minha faculdade. Conheci meu esposo. Meu esposo é espanhol, mas a sua mãe é americana, então eles também sempre estavam entre a Espanha e os Estados Unidos. Conheci ele numa conferência internacional em Atlanta. E ele falou para mim, Mila,
a Flórida não é os Estados Unidos. Né? Dá uma oportunidade, venha para Atlanta, conheça o país. De fato, os Estados Unidos é um país maravilhoso. Né? E eu consegui uma bolsa de estudos completa ali numa escola de inglês em Atlanta. Em 7 meses eu estava falando inglês. Né? Depois disso, a gente casou em 1 ano e meio depois. Estou casada faz 16 anos. 4 filhos maravilhosos. Qual que é a dica? Né? A dica que eu sempre falo, trabalhe com profissionais experimentados, que conheçam os seus objetivos. O meu objetivo era aprender inglês. Por que alguém não fala para mim, essa escola você não vai aprender inglês? Você vai melhorar seu espanhol. Então, trabalhe com uma pessoa qualificada, veja qual que é o seu objetivo de imigração, se é temporário, se é residencial, se é para sempre. Há vários caminhos. E outra coisa que eu aprendi também, que eu sempre aconselho aos meus clientes é: o que funcionou para o meu tio, vizinho, primo, amigo, talvez não funcione para mim. Cada caso é um caso. Ah, porque meu tio conseguiu assim. Mas você não é o seu tio. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo. Né? Então, aplica para a imigração. Muito importante isso. E trabalhar com uma equipe não só na imigração, não só no visto, mas também tributário. Você tendo esse acompanhamento profissional, os seus objetivos nos Estados Unidos vão ser alcançados muito mais rápidos e de uma maneira muito mais eficiente. Obrigada. Carol. Bom, vamos lá. Algumas coisas vai repetir, porque eu vim pra cá com 5 anos de idade. Uau. Morei em Miami. Claro que aprendi espanhol, não tem como. Voltei pro Brasil, sou de São Paulo. Voltei pro Brasil, fiz a primeira série no Brasil, no Augusto Laranja, lá em São Paulo. E depois que minha mãe queria que a gente tivesse a base do português. Ela falou, meus filhos não vão falar igual índio, eu preciso que eles falem português. Então, fiz a primeira série lá e voltamos pra cá. E desde então, tô aqui. Então, obviamente, toda a faculdade foi feita aqui, tudo na Flórida, tudo com essas bolsas maravilhosas que eu peguei aqui, porque tem realmente, eu posso falar e atestar que tem muitos benefícios, porque eu consegui todos eles. Então, desde do high school, que é o colegial, até a faculdade, você tem benefícios. Só que ajuda muito quando você tem a Social Security, porque você consegue aplicar, a maioria necessita disso. Então, eu consegui. Então, eu sou uma versão que pode atestar isso. E, obviamente, me formei em finanças, depois eu queria fazer direito, aí saí, fiz a contabilidade. Fui trabalhar em Winter Park, não foquei na comunidade brasileira no início, porque, obviamente, tudo é aprendizado em inglês, fica difícil trabalhar com a comunidade, até o ponto que me chamaram e eu vim trabalhar e gostei, quero ajudar e acho que a gente tem propósito, né? Sou uma pessoa cristã, então acho que a gente tem nosso propósito na vida e eu segui esse propósito de realmente ajudar a comunidade e entender, porque como eu fico perdida no Brasil, né? Que é aquela que não tem CPF, não tem nada, eu quero ajudar, porque eu já tentei tirar ela, nunca consegui. E sim, profissionais bons te ajudam, porque tem pessoas que, eu sempre falo, né? Não vai aquele que só quer vender. A pessoa tem que ter um carinho, entender, né? Porque eu acho que todo o dinheiro é consequência. Sim. Então, a gente tem que realmente, mal que a gente faz, fazer com carinho para poder ajudar o próximo. Então, por favor disso, a minha professora era espanhola. Então, posso conversar com seu esposo, tá? Mas eu adoro a possibilidade que a gente tem aqui também nos Estados Unidos de aprender as línguas, né? Eu sei que a Flórida realmente tem muito estrangeiro, mas eu acho que aprender todas essas culturas é muito diferente. E sim, outros estados são diferentes daqui. A Flórida, eu amo Orlando, sou alucinada pelo meu hometown aqui. Mas eu acho que é interessante também conhecer o outro lado dos Estados Unidos, porque realmente a Flórida não apesar de eu amar ela. Eu acho que os Estados Unidos é um país de imigrantes, né? É um país realmente bem internacionalizado. As pessoas que você conhece, a cultura aqui é muito diversificada, é gostosa. E a dica? A minha dica, você já que escolher só uma dica? Ela pode dar mais de uma. Pode dar mais de uma? Então tá bom. Bom, eu sempre, obviamente, vou recomendar um bom profissional, tá? Porque eu já peguei muitos casos ali, e vou falar do planejamento tributário novamente, de onde foi indicado fazer depois, e a gente não consegue reverter. Já tive um médico do Brasil, que tem uma rede de franquias muito grande no Brasil, devolveu o Green Card, porque ninguém orientou ele a fazer o planejamento tributário. Então, isso é triste, porque a pessoa coloca todo o sonho dela. E aqui a gente tem o American Dream, né? Sim. Todo mundo quer ter esse American Dream. Só que vem com algumas consequências que você pode planejar e melhorar. Então, sempre trabalhe muito, porque às vezes o sonho vira um pesadelo. É verdade. Né, se você não fizer corretamente. Então, eu sempre dou essa orientação, porque eu acho que é muito importante isso. É um país diferente, já vai ter os struggles, a dificuldade de você lidar com essa nova cultura. Se bem que Orlando, hoje em dia, é mais Brasil do que outra coisa, né? Mas se você, querendo ou não, é uma cultura diferente. Se você tem interesse de crescer no mercado americano, você tem que ter essa cultura. Então,
deixe esse é o desafio, não o desafio de uma coisa que você pode ter planejado. É verdade. Muitíssimo obrigada. Vocês, foi um prazer tê-las. Certamente gostaria que venham de novo para a gente continuar esse bate-papo. E nos vemos no próximo Desmistificando a Imigração. Obrigada.